Olá pessoal, meu nome é Jaqueline, eu sou residente do curso de Química da UES. E a nossa aula de hoje é sobre classificação dos hidrocarbonetos. Mas o que são os hidrocarbonetos? Eles são compostos que possuem apenas os elementos carbono e hidrogênio. Mas atenção, a classificação dos hidrocarbonetos, ele depende da classificação da sua cadeia carbônica. Ele pode ser de cadeia aberta ou cadeia fechada. Nas cadeias abertas podemos ter os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Na cadeia fechada podemos ter os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Nos alcanos, ele só apresenta ligação simples. No alcadieno, ele vai apresentar ligação dupla. No alcino, ele vai apresentar ligação tripla. No alcadieno, ele vai apresentar duas ligações duplas. No ciclano, só apresenta ligação simples. No cicleno, apresenta ligação dupla. E nos aromáticos, eles vão ser compostos por anéis aromáticos, que podem ser representados dessa forma ou dessa forma, com duplas ligações alternadas. A dica é, quando tiver o AN, vai ser ligação simples. Quando tiver o EN, ligação dupla. Quando tiver o IN, ligação tripla. E o DIEN, duas ligações duplas. E esses compostos, eles também apresentam a sua fórmula geral. Então, no caso dos alcanos, a sua fórmula geral vai ser CN H duas vezes N mais 2. Nos alcenos vai ser CN H duas vezes N. Nos alcinos vai ser CN H duas vezes N menos 2. E no alcadieno também vai ser CN H duas vezes N menos 2. Esse N é o número de carbonos, ou seja, nós vamos encontrar o número de hidrogênios compostos na fórmula. Nos ciclanos, nós vamos ter CnH duas vezes N, e nos ciclenos, nós vamos ter CnH duas vezes menos N. Então, agora nós vamos classificar essas cadeias carbônicas de acordo com o que estamos estudando. Então, nesse primeiro caso, nós temos uma cadeia aberta que possui uma dupla ligação. Então, nesse caso, ele vai ser um alceno. Nessa cadeia carbônica ao lado, nós vamos ter uma cadeia carbônica aberta que possui uma ligação tripla. Ou seja, ele vai ser um alcino. Nessa cadeia carbônica abaixo, ele também é uma cadeia aberta que possui ligação dupla. Então, ele vai ser um alceno. Nessa cadeia do lado, está óbvio que é uma cadeia fechada, que possui duplas ligações alternadas. Então, ele vai ser um aromático. Nessa cadeiazinha aqui de cima, nós podemos perceber que é cadeia aberta e que possui duas ligações duplas, né? Então, ele vai ser um alcadieno. Nessa ligaçãozinha, nessa cadeia carbônica aqui abaixo, ele é uma cadeia fechada que possui apenas ligações simples. Então, ele é um ciclano. E por último, esse aqui abaixo, que possui apenas ligações simples e é uma cadeia aberta, então ele é um alcano. Então vamos com mais um exercício. A substância de fórmula C8H16 representa 1. Então, inicialmente, observamos o C8H16.
E notamos que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, ou seja, a única fórmula que possui CnH duas vezes N, que é duas vezes o número de carbonos, são os alcenos. Então, substituindo na fórmula para comprovar que é um alceno, nós temos C8H duas vezes 8, que é igual a C8H16. Então, a resposta da questão é B. Ele é um alceno de cadeia aberta. Vamos lá para a próxima questão. Qual a fórmula molecular? Então, nós temos um alcano que possui 20 átomos de carbono. A fórmula do alcano é CnH duas vezes N mais 2. Então, simplesmente nós vamos substituir na fórmula do alcano. Então, eu tenho que C20H duas vezes N, que é duas vezes 20, mais 2. Então, eu tenho C20H42. Essa é a fórmula molecular. E no item B, nós temos um alcano que possui 20 átomos de hidrogênio. Nesse caso, nós não estamos dando o número de átomos de carbono, e sim de hidrogênio. Então, nós temos que encontrar, a partir do número de hidrogênios, o número de carbonos. Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós pegamos apenas essa parte de H duas vezes N mais 2, está aqui, H duas vezes N mais 2, e igualamos a 20, certo? Então, a partir daí é só uma equaçãozinha, uma equação simples de matemática. Então, 2 vezes N é igual a 20. Quem está somando vai subtraindo. Então, fica 20 menos 2, 18. Aqui fica N igual. Quem está multiplicando vem dividindo. Então, fica 18 dividido por 2, N igual a 9. Então, a nossa fórmula molecular é C9H20. Então, galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal RP Química LCC e no Instagram, @pipquímica LCC.